Como nós acabamos de ver, estivemos então no Mar Morto. E ali o Mar Morto é chamado de Mar Morto exatamente porque a sua água não tem vida. É impossível algum tipo de vida acontecer, permanecer ali nas águas do Mar Morto, tamanha a sua salinidade, tamanho o número de minérios que existem, minerais que existem ali naquelas águas. E em contraposição a isso, as águas mortas do Mar Morto, nós temos também as águas simbolizadas por Jesus. Jesus disse que ele mesmo era a água viva, ele mesmo é a água viva, a água viva, a água que produz vida. E eu gostaria de ler com você um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 3, é o episódio da mulher samaritana. Eu vou ler apenas os primeiros versículos e depois nós vamos estar falando sobre o restante do episódio. O texto, a partir do verso 3 do capítulo 4 do Evangelho de João, diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, herdade que Jacó havia dado para seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Os judeus começam a contar a hora a partir de 6 horas da manhã. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque veio a mulher de Samaria então tirar água e disse Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Texto muito conhecido da maioria de nós sobre a mulher samaritana. A conversa se estende e Jesus então se revela como a água viva. Ele diz que ele mesmo é a água viva e que se aquela mulher bebesse dele, ela nunca mais teria sede. Aquela mulher era uma mulher samaritana, como eu li no texto, e os samaritanos eram tidos como uma raça impura para os judeus. Havia algum tipo de briga, de rixa entre samaritanos e judeus naquele tempo. E a mulher também, o restante do texto nos diz que ela tinha uma vida extremamente questionável, porque ela já havia tido 5 maridos e agora, naquele momento, no momento da conversa com Jesus, ela já estava no seu 6º relacionamento. Muito provavelmente, para a época, ela era uma recordista em número de maridos, em número de relacionamentos. E isso certamente fazia com que ela tivesse uma vida questionável, uma vida da qual as pessoas comentavam, fuxicavam. E era provavelmente por isso que ela estava no poço tirando água ao meio-dia, o que não era comum. É claro que em Samaria você tem acompanhado conosco o cenário do deserto, você tem acompanhado o cenário de Israel, e nós podemos perceber que aquela região é uma região extremamente deserta, ou seja, uma região quente. Ninguém ia tirar água ao meio-dia do poço, e ela estava ali nesse horário exatamente para fugir dos olhares críticos das pessoas que poderiam estar fazendo chacota, piada com ela, debochando, escarnecendo, enfim. Ela não queria ouvir gracinhas e por isso estava ali naquele horário. Jesus, ele puxa uma conversa com a mulher, dizendo: me dá de beber, sabendo que ela é samaritana. E ela, sabendo também que ele é judeu, ela faz esse questionamento: como é que você me pede de beber, sendo você judeu e sendo eu uma samaritana? Nós não nos relacionamos, nós temos algumas pendências, nós temos alguns problemas entre os nossos povos. Não era para você me pedir de beber. E Jesus então se revelou que se ela soubesse quem era que lhe pedia de beber, ela lhe pediria água, e ele lhe daria a água da vida, uma água que saciaria a sua sede de viver, que estaria resolvendo alguns problemas existenciais que ela tinha e que estava buscando sistematicamente em novos relacionamentos. Então a conversa, ela acontece mais ou menos em torno disso.
em torno daquilo que Jesus tinha para oferecer para aquela mulher. Uma água, ou seja, uma vida que era satisfatória, uma vida que seria satisfatória para aquela mulher, e não uma vida que viesse gerar ou promover ou desejar relacionamentos novos a cada dia, como se para tapar uma lacuna. Queridos, eu gostaria de fazer algumas aplicações, tirar alguns exemplos para as nossas vidas desse papo, desse encontro que Jesus teve com essa mulher. A primeira aplicação que eu gostaria de tirar é que para Jesus nada valia mais do que o ser humano. Aquela mulher, embora fosse uma mulher de uma vida questionável, ela foi abordada por Jesus. Embora essa conversa tenha causado um certo espanto, inclusive para os discípulos, que questionaram o fato dele estar conversando ali publicamente não no sentido de haver muitas pessoas, mas num lugar público, com uma mulher, eles mesmos questionaram isso, mas Jesus ainda assim conversou com ela, porque aquela mulher valia mais do que algumas tradições que os seus discípulos possuíam. Nós vemos esse valor que ele dava à vida pelo próprio versículo que nós lemos inicialmente. Ele saiu da Galileia e foi para a Judéia, e era necessário passar por Samaria. Ora, geograficamente, não é necessário passar por Samaria vindo da Galileia em direção à Judéia. É óbvio que o caminho mais perto é realmente passando por Samaria, mas ele poderia cortar esse caminho, porque os judeus tinham o hábito de fazer esse trajeto Galileia-Judéia saindo de Samaria, pegando uma espécie de rodovia do contorno para sair de Samaria, porque eles não queriam esse relacionamento, eles evitavam esse contato. Mas Jesus disse, a Bíblia diz, era necessário passar por Samaria. E se não era necessário geograficamente, se não era necessário porque os judeus não faziam esse trajeto, por que a Bíblia diz que era necessário? Porque para Jesus era necessário evangelizar também os samaritanos. Os samaritanos valiam tanto quanto eu valho. Os samaritanos valiam tanto como você vale. Os samaritanos valiam tanto como nós, friburguenses, valemos para Jesus. Os samaritanos valiam tanto quanto qualquer ser humano vale. Por mais que nós estejamos sendo hoje desclassificados pela sociedade, por uma cultura que nós não temos, ou pela cor da nossa pele, ou por causa da nossa raça, por causa da nossa naturalidade ou nacionalidade, pelo nosso poder aquisitivo, pelo carro que nós andamos, pela roupa que nós vestimos, pelo lugar onde moramos, enfim, por mais ou por menos que nós estejamos valendo para os seres humanos atuais, a Bíblia nos informa que Jesus, para Jesus nós valemos muito. A Bíblia nos informa que nós, seres humanos, somos o que há de mais valioso na face da terra, e Deus consegue ver em nós esse valor. Então essa é a primeira lição que nós extraímos desse texto. A segunda lição é que Jesus quebrou todos os preconceitos com aquela conversa. Embora fosse um homem santo, vamos colocar assim, Jesus ele não tinha pecado, ele não veio cheio de pedigree para conversar com aquela mulher. Nós às vezes temos os nossos pedigrees, nós nos consideramos santos demais para conversar com algumas pessoas ou com gente que vive em determinados contextos de vida. Nós temos vergonha ou ficamos constrangidos de sermos vistos conversando, por exemplo, com uma pessoa fumando na rua. Nós temos vergonha de sermos vistos por uma pessoa que está embriagada na rua, porque talvez não convenha, talvez não represente bem para nós. Mas Jesus, embora fosse santo, ele não ligou, ele não se importou de ser visto conversando com uma mulher samaritana e que tinha uma vida tão questionável como daquela mulher, porque as tradições, os preconceitos valiam menos do que aquela mulher. E nós, querido, embora estejamos nos dias atuais lutando contra algumas formas de preconceito, nós ainda somos uma nação e um povo extremamente preconceituoso. Nós falamos, nós brigamos, vamos para a televisão lutar, brigar contra os preconceitos, mas nós temos preconceitos culturais ainda. Nós ainda repudiamos pessoas que estão abaixo da nossa linha média de cultura. Nós ainda nos sentimos mais importantes pelos canudos que temos do que pessoas que têm serviços simples, subempregos.
pessoas que têm um poder econômico e aquisitivo muito inferior ao nosso. E isso é uma forma de discriminação, cultural. Nós temos ainda uma forma de discriminação racial no Brasil, na nossa cidade hoje. Hoje é muito comum nós vermos um trabalho, principalmente da mídia, contra a chamada homofobia. Ou seja, nós temos como sociedade pregado que nós não podemos discriminar os homossexuais, mas nós provamos nos nossos programas humorísticos, com as nossas piadinhas sobre gays, que nós somos sim racistas, que nós repudiamos sim os homossexuais. E eu estou falando não nós cristãos, porque na minha opinião não há um povo na terra que abrace tanto, que tente tanto incluir os homossexuais como os cristãos. Eu estou falando a nível de sociedade. Nós dizemos que não, mas ainda temos alguns preconceitos com os negros, e nas nossas rodas de piadas ainda rolam piadinhas sobre o preto, sobre a loira, sobre o português, sobre o gay, e tudo isso é forma de discriminação, quando na verdade nós somos absolutamente iguais, como seres humanos somos iguais. E foi isso que Jesus estava tentando mostrar para os discípulos. Essa mulher é como qualquer um de vocês. Essa mulher tem uma vida desregrada, uma vida em pecado, mas ela também precisa experimentar da água viva. Ela também precisa experimentar da vida que está em mim, da vida que eu tenho para compartilhar com ela. Ele não teve uma discriminação moral sequer, porque ele foi visto em público conversando com uma mulher que tinha aquele tipo de comportamento, mas ele não se importou, porque aqueles que quisessem ver com bons olhares saberiam perfeitamente qual era o objetivo dele ao estar conversando com aquela mulher naquelas circunstâncias. Então Jesus, ele valorizava o ser humano, porque para ele nada valia mais do que o ser humano. Eu creio que nós poderíamos amarrar, concluir fazendo novamente essa analogia. No Mar Morto, ninguém pode beber aquela água. Segundo o que os guias israelenses nos informam, meio copo daquela água é suficiente para matar um adulto. Ou seja, se nós ingerirmos meio copo daquela água, já causará transtornos irreversíveis aos nossos rins e alguns outros órgãos que nós temos. E Jesus, ele disse exatamente o contrário disso para aquela mulher. Ele disse: se eu lhe der da minha água, você nunca mais terá sede, mas a minha água, a água que eu lhe der, ela vai gerar vida em você. Ele estava falando, obviamente, não numa água física, ele estava falando da sua palavra, ele estava falando sobre a satisfação, sobre a realização de viver conforme os seus princípios e conforme a sua palavra. Ele estava oferecendo àquela mulher uma realização pessoal que ela não tinha. Ele estava oferecendo àquela mulher uma vida abundante que ela desconhecia. Jesus, ele estava dizendo: em mim há vida. Se você beber da minha vida, você terá vida em você mesmo. Eu sei que nós temos sido discriminados em função de uma série de coisas na nossa cultura, na nossa sociedade. Quando não somos discriminados, algumas vezes discriminamos, mesmo sem perceber, porque nós temos essa questão de aferir as pessoas, de medir as pessoas por níveis, por recursos, por posições. Mas Jesus olha para você e olha para mim como gente. Ele nos valoriza pelo que nós somos, e nós somos gente. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Quero te convidar para nos fazer uma visita, para estar conosco. Sara Brown, 89 Brownies. Nós vamos aguardar você, vai ser um prazer para mim receber você, ter você ali como visitante. E se você desejar fazer contato conosco, nosso telefone é o 2523-5563, ou pode escrever para nós, tempo de um novo tempo, @hotmail.com. Eu aguardo a sua visita ou o seu contato. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, se Deus assim nos permite.